Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, do 12 ao 15, amém? Primeira carta de João, capítulo 5, do 12 ao 15. Pertinho de Apocalipse. Se você for pro final lá, você volta um gole e você chega nele. Amém? Diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Eu acho muito bonito essa tradução que fala em o nome, porque ela dá uma significância, ela dá uma colocação no nome de Jesus de muita importância, de extrema importância. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero orar para que a palavra de Deus alcance na sua vida, na sua família, o objetivo para o qual ela foi liberada nessa manhã. Para o qual ela foi liberada do trono de Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o nosso coração se sujeite a ela nesta hora. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que apenas a tua voz se ouça nesse momento, Deus. Que todas as vozes que querem nos conduzir ao erro, que a nossa alma que quer nos conduzir apenas ao nosso desejo egoísta, que ela se cale neste momento. E somente a tua voz se ouça nos nossos lares, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é um bom começo. Amém. Repita comigo aí na sua casa. Fale para a pessoa que está do seu lado. Fale, um bom começo. Um bom começo. Irmãos, quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa pelo telhado, a gente começa pela fundação da casa. E se a fundação for boa, a gente constrói um prédio ali, né? Eu tive, assim, eu vou falar o privilégio, né? Mas tem coisa que é só no Japão que a gente vê. Tem uma cidade próximo da onde a gente morava, chamada Isezaki. A gente morava na cidade de Ota, e próximo da gente tinha uma cidade chamada Isezaki. Às vezes a gente ia para lá, na Rota 2, e lá tinha uma casa só o telhado. E eles tentaram construir e não conseguiram terminar. Tudo que a gente quer começar queimando etapas não termina, irmãos. É importante a gente ter isso no nosso coração. Sabe, existe um processo para tudo, né? E eu passei ali e eu perguntei para algumas pessoas a história daquele lugar. E o grande erro foi que não começou com a fundação da casa. Então eles levantaram o telhado, começaram a colocar as paredes, mas não tinha como firmar a estrutura daquela casa. Ela não suportava o peso do telhado, do restante da estrutura. Então um bom começo é a prioridade para as nossas vidas. É importantíssimo a gente gravar isso no nosso coração. Que se eu não começar bem algo, irmãos, isso vai terminar mal. Isso vai terminar em morte. O bom começo é a base de tudo. Sabe? A gente, por exemplo, eu insisto muito com o Davi que ele tem que estudar. Ele tem que estudar, porque a base de estudo dele vai dar a direção para onde ele vai chegar um dia. Aonde ele vai terminar um dia. Quem caminha comigo há algum tempo sabe que eu insisto muito sobre isso. Você tem que estudar, porque chega uma hora que você quer colher, e se você não plantou, você vai colher o quê? Vai colher vento, né?
Então toda colheita é fruto de um plantio, de um começo, de uma semente que foi despertada para gerar algo. Então um bom começo para a nossa vida é tudo. E a gente olha aqui, irmãos, tem muita coisa interessante nesse texto de 1 João capítulo 5. Ele fala daqueles que receberam a Cristo, que se tornaram filho, reconhecem Jesus como filho, né? Ele fala de tudo isso para nós. E eu acho interessante aqui que ele fala que tudo que pedirmos, ele nos dá. Só que é interessante que ele não fala assim, só tudo que pedirmos, mas tudo que pedirmos segundo a sua vontade, né? Eu gosto muito de trabalhar com os princípios de Deus, né? Antes que a minha vontade surja, existe uma vontade de Deus para a minha vida. Existe um propósito de Deus para a minha vida. Essa palavra no grego é skopó. Alguns usam o termo escopo, né? Um projeto inicial, né? O escopo de uma casa, né? Você vai comprar uma casa num condomínio, num residencial. Você vai comprar uma casa num conjunto aí. E você, antes de mais nada, você chega lá, tem a casa de mostruário, né? A casa para visitação. E ali é o escopo de um projeto maior. De como aquilo vai ficar. Essa casa que eu tô hoje, irmãos, depois de 15 anos eu tô morando na minha casa, né? Só que antes de eu comprar aqui, a gente veio visitar, né, o projeto, o escopo de como ficaria essa casa. De como ficariam as casas, o bairro aqui que a gente está morando agora. Eu até brinco, né, que a propaganda daqui é Vanelville, lugar de gente feliz, né? Essa sempre foi a propaganda, né? E eu não sou feliz porque eu moro no Vanelville, eu sou feliz porque eu encontrei a Cristo, né? E a manifestação do Espírito na minha vida traz felicidade, né? Independente da circunstância, né? Não é o lugar que gera felicidade, irmãos. É uma vida com Deus que gera. Irmãos, tem uma frase que eu costumo falar sempre. Você vai ouvir sempre isso de mim. Não é o lugar, são as pessoas. Deus não abençoa só o lugar, irmãos. Deus não abençoa. Deus chama Abraão e manda Abraão para Canaã, uma terra deserta. Porque ali, com a presença de Abraão, aquele lugar ia florescer. Então, se eu começo com Deus, tendo essa verdade no meu coração, sabe? Esse escopó, esse princípio, né, de Deus na minha vida, né? As coisas vão dar certo. Qual é esse princípio, Juliano? O princípio que antes de eu ter uma vontade, antes de eu ter um desejo, Deus tem esse desejo maior ainda para mim. Sabe, em Romanos 12, 2, fala assim, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Ele fala lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, antes da minha vontade, quando eu vou me render em oração a Deus, aqui tem outro princípio importantíssimo. Eu tenho uma vontade, irmãos, todo dia eu acordo com alguma vontade. Todo dia eu acordo com algum desejo. Todo dia eu acordo com algum projeto para esse dia. Eu estava, agora de madrugada eu vim aqui, um gato do inferno entrou aqui no nosso quintal. É um gato, o Adriano já está dando risada, né? Se você gosta de gato, por favor, não se ofenda comigo. Mas por alguns anos a nossa casa teve sem ninguém morando nela e os gatos tomaram posse desse lugar. E eu fiz a remissão, estou resgatando minha casa de volta. Pensa, irmãos, eu falei hoje de madrugada esse infeliz entrou aqui. A gente foi dormir 2 e pouco da manhã, 4 horas da manhã o gato entrou, ele não conseguia sair. Ele estava acostumado que tinha uma fresta no portão da área de serviço que vai para a garagem. Então ele entrou. Para entrar é fácil, né, irmãos? Aí ele entrou, um gato grande, criado, uma cabeçona assim, preto e branco, só podia ser, né, irmãos? Preto e branco, infeliz, né? Invasor corintiano. Eu sou corintiano, mas foi um invasor corintiano aqui na minha casa.
Ele não conseguia sair, irmãos. Ele começou a bater no portão. Ele só faltou chamar Juliano. Ele só faltou, Juliano, vem aqui abrir pra mim. E eu tive que levantar. E aí eu achei que ele tinha saído, né? Que a gente pensa, o gato pula 2,5 metros, 3 metros de altura. Tadinho, né? Tadinho porque não foi você que acordou 4 horas da manhã com ele. Tadinho de mim. Aí ele não saiu, irmãos. Aí eu tive que ceder ao gato. Eu abri a fresta ali, ele saiu, né? Mas às vezes a gente tá assim, né? A gente tem a nossa vontade e acontece tanta coisa aí no meio dessa bagunça, dessa muvuca toda. Eu fui no banheiro bem antes do horário. Eu tinha colocado o relógio para acordar bem cedo, para já estar preparando a mensagem de hoje. E aí eu fui no banheiro ali. A gente tá terminando de preparar a casa ainda, ela não tá 100% pronta, né? Ontem eu coloquei o suporte do papel higiênico e hoje eu olhei e falei, eu preciso colocar o suporte da toalha do banheiro, sabe aquela toalha que você lava a mão, né? E aí eu falei, eu preciso colocar ele aqui, né? Então eu tenho um projeto ainda para esse dia, né? Todo dia eu tenho um projeto, uma vontade, né? Eu tenho uma vontade para minha casa nova, eu tenho uma vontade, um projeto para o meu dia com a Su, com o Davi, né? Todo dia eu tenho um projeto, mas eu tenho o hábito, irmãos, de antes de começar o meu projeto de dia, eu sempre falo isso, eu falo para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Né? Eu tenho uma agenda, eu já carreguei ela de coisas, né? Mas o que o Senhor tem para mim? Né? Tenha a liberdade de mudar a minha agenda e alinhar ela com o teu propósito para a minha vida, né? Porque aqui a gente leu no texto de 1 João, irmãos, que Deus ele atende os nossos desejos. Só que antes dele atender, isso vai ser segundo a vontade dele. Então como que eu vou começar bem o meu dia, o meu propósito? Irmãos, porque você pode ter um propósito, um projeto, né? Seja lá como for que você chame isso que você coloca diante de Deus. Você tem isso para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu tenho um projeto para médio prazo para minha casa. A gente tem um projeto de ter outro filho. Eu quero para curto prazo esse, né? Tenho projetos para longo prazo, né? Eu fui para a faculdade estudar e a gente aprende isso, né? Que a gente não pode ter só um projeto de curto prazo. O brasileiro ele é imediatista. Ele quer tudo pro mês passado. Ele não suporta esperar, né? A gente morou no Japão há alguns anos. Lá é pior ainda, irmãos. Tudo tem que ser instantâneo. O macarrão é instantâneo, né? O lamen, né? É muito forte o drive-thru lá, né? Você pede, já come, né? Tudo tem que ser muito rápido. Só que as coisas com Deus não são assim. Eu queria ver sua cara agora. Porque você vem, você acorda de manhã, liga seu computador e você queria aquilo lá para agora. E Deus fala para você, calma, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Salmo 46, 9 e 10. Deus é aquele que quebra o carro, as guerras de fora ele paralisa todas, mas ele fala para mim, para você, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eu sou aquele que vence as suas guerras, eu sou aquele que quer governar a sua vida, eu sou aquele que quer conduzir o seu coração. Eu quero sim estabelecer isso na sua vida, mas eu quero fazer isso segundo a minha vontade, porque quando eu faço é melhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando Deus faz é melhor. Tudo aquilo que eu rendo a Deus volta melhor para mim, irmãos. Tudo aquilo que eu submeto à vontade de Deus, não é que, irmãos, quando eu vou orar, eu não vou orar para submeter Deus à minha vontade. Eu vou ter um período de oração para me submeter ao que Deus tem para mim. As minhas orações não são orações de um filho mimado. Um filho mimado que tudo que quer Deus tem que fazer. Não. É interessante que esse termo em Romanos, só em Romanos é usado 2 vezes o termo para a palavra filho. Quando Deus vai falar
Ele vai manifestar: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tem um termo no hebraico e tem um termo no grego para isso. O Novo Testamento, a maior parte que nós temos, ele está em grego koiné. É um grego mais antigo, diferente do que é falado na Grécia hoje. Como o hebraico bíblico é diferente do hebraico falado hoje em Israel. Mas ele não é tão diferente assim. Mas existem dois termos para a palavra filho. No grego existe o teknon, ou teknon, né? Ou huios. Quando Deus vai falar para Jesus, ele manifesta Cristo na terra. Ele apresenta Cristo para as regiões celestiais. Ele fala: olha, agora eu estou manifestando o Filho, o desejado das nações, aquele que foi anunciado desde a queda do homem. O próprio Deus declarou em Gênesis 3, a semente da mulher, né? O proto-evangelho, a primeira proclamação do evangelho de boas notícias foi em Gênesis 3. Deus anunciou: ela vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus estava anunciando a vinda de um filho. E quando Jesus é batizado por João, o céu se manifesta, Deus vem e fala: este é o meu filho amado. E existe um termo muito específico para essa palavra filho. Essa palavra é huios, é filho maduro, é aquele que está pronto para receber tudo que eu tenho. Sabe, o projeto, o plano, é para os huios, é para os filhos maduros. Irmãos, eu olho para o Davi, aqui eu estou vendo o Davi com 9 anos, ele tá compridão. Janaína, se você vê ele, você vai espantar. Aquele menininho que você dava cultinho lá tá comprido. Já já ele vai passar o pai. Apesar que isso não é nenhum mérito, né, irmãos? Não é grande coisa, né? Ser mais alto que o Juliano não é nenhum privilégio, né? É fator natural da existência, né? Mas ele tá alto, eu olho para ele, eu tenho muitos projetos, eu tenho muita coisa que eu quero para ele, mas ele ainda é um teknon, ele ainda é uma criança. Eu acho interessante que às vezes eu tô conversando com ele, ele fala assim: pai, quando eu era criança. Imagina, ele tá com 9 anos e de vez em quando ele solta uma dessa, né, Davi? Não gosta, né, da expressão. Não tem jeito, irmãos. O filho é o que mais gera mensagem pro pai, né? Ontem eu falei para ele: filho, relaxa, você vai casar, vai ter filho e você vai poder fazer isso que eu tô fazendo também. Né? Mas tem coisa que ele ainda não tem maturidade para receber. Gálatas 4 fala isso. O filho, o herdeiro sendo menino, ele não difere de um escravo que está debaixo, ele está subjugado por tutores, por pessoas que respondem por ele. O termo ali é teknon. Ele ainda é criança, ele não pode receber a herança, o que o pai tem para ele. Só que quando Deus olha para Jesus, irmão, imagine Jesus andando na terra com 25 anos, 28 anos, com 15 anos, com 20 anos de idade, ele já sabia quem ele era. Igual a gente, né, irmãos? Sabe, você já sabe o que você é em Deus, o projeto e o plano de Deus, você já sabe, né? Mama, mais ou menos, né? Quando a gente tem essa consciência plena, isso é fruto de um filho maduro, irmãos. De um filho que está pronto para começar a receber o que o pai tem. Imagina, eu pego um carro, dou na mão do Davi. Não é porque ele é meu filho e tem direito a tudo que é meu, que ele pode dirigir um carro, que ele pode assinar um cheque no meu nome. Não. Ele não tem ainda maturidade, ele ainda é teknon, é uma criança. Só que Deus, ele quer gerar em nós filhos ruios, filhos maduros, para a gente poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, existem muitos sonhos. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu me sinto hoje maduro para viver isso. Irmãos, quando a pessoa fala isso, ela tá pronta mesmo. Acredite.
Quando ela se sente assim, quando ela olha para trás, ela fala, olha, eu não sou mais aquele menino. Irmãos, não é porque você casa, tem filho e compra um carro que você é maduro, irmãos. Casar, irmãos, casar qualquer um casa, até gay casa. Você está entendendo, irmãos? Casar qualquer um casa. Esses dias eu vi uma matéria de uns magnatas na Europa fazendo o casamento dos cachorros deles. Olha o mundo onde está, irmãos. Então casar, ter filho, comprar carro, irmãos, isso não é sinal de maturidade, isso é sinal que as suas finanças estão indo bem. Você entende isso, irmãos? Maturidade, quando Deus olha pra gente, maturidade é sinal, é a expressão, é a minha expressão espiritual para o mundo espiritual. É quando o mundo espiritual olha para mim e fala, ele tem condições de caminhar naquilo que foi projetado para ele. Isso é maturidade, irmãos. Maturidade não vem com a idade. Maturidade vem com a disposição de um coração rendido a Deus. Porque tem pessoas com 60 anos que não são maduras. Irmãos, tem mulher de 40, 50 anos, tem um livro chamado A Idade da Loba. Se você nunca ouviu falar esse livro já tem aí uns 20 anos aí para mais. E fala isso. Tem mulher que chega com 40, 50 anos, ela fala, perdi a minha vida nesse casamento, nessa família, agora eu vou ser feliz. Irmãos, quantas situações a gente pegou assim? Eu antes dos 40 ouvi aquilo, uma mulher, um homem com 40 anos. Eu uso esse ditado, eu falo que a vida começa aos 40. Eu já ouvi homens maduros assim, de idade, não de preparação espiritual. Fala, olha, você quer saber o quê? Eu casei com 20, 22 anos. Vivi para minha esposa, para os meus filhos. Eu vou agora viver minha vida. Eu ganho tanto. Irmãos, não tem maturidade nenhuma. É um adolescente com 5 mil na conta. Você entende isso, irmãos? Maturidade não é só a idade. É a condição de manifestar o que tem nas mãos. É a condição de manifestar um propósito de Deus. Isso é maturidade. Quando Deus olha para uma pessoa e fala e vê que a pessoa está disposta a viver o que Ele tem para ela, irmãos, é o que eu costumo dizer, junta a fome com a vontade de comer. Irmãos, imagine que num dado momento tinha uma mulher na terra que queria muito, ela desejava ter um filho. O sonho daquela mulher era ter um filho. O projeto, ela chorava por um filho. Irmão, só que quando aquela mulher chega diante de Deus e fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para você. Sabe o que acontece? O que aconteceu naquele momento? Juntou dois propósitos, dois sonhos, dois projetos. Deus querendo restaurar o sacerdócio na terra e uma mulher querendo um filho. Deus encontrou um coração disposto a gerar um sacerdote na terra. Nasce Samuel. Nós precisamos pedir, irmãos, a gente fala assim, eu quero orar igual Ana, né? Deus, dá-me filhos. Não é dá-me filhos senão eu morro, é dá-me um filho com um propósito. Sabe? Isso que você está querendo gerar tem que ter um propósito na terra. Isso que está querendo nascer de você. Irmãos, como que eu sei o que é um propósito? Irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas e elas têm perguntado para mim, Juliano, como que eu sei o que é propósito? Como que eu sei se eu estou caminhando para o propósito? Primeiro, se isso não deixa você dormir, não é propósito. Isso é a sua alma querendo manifestar algo. Você tô perdendo a noite de sono, só penso nisso. Calma, segura. Você ainda está tecnon. Você ainda não está maduro. Você ainda não está ruiós. Agora, quando eu sei que é propósito, quando realmente o meu coração deseja algo, mas aquilo não governa o meu coração. Ah, se eu não comprar um carro, eu morro. Você precisa morrer para que isso venha nascer na sua vida. Sabe? Quando algo se torna mais importante do que a minha vida,
Quando eu vou sacrificar a minha família por algo, isso não é de Deus, irmãos. Você entende isso em nome de Jesus? Porque, irmãos, Deus não tem problema de dar nada para você. Deus não tem problema. Olha, eu estava lendo essa madrugada Samuel, carta de Samuel lá, que tem a ver com essa mensagem. Imagina, irmãos, Davi queria construir uma casa para Deus. Deus habitava em tendas. E ele fala, não é possível, eu moro num palácio, um lugar maravilhoso, e o meu Deus não tem um lugar de habitação. Sabe, tem músicas que falam isso, eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que tenha preparado um lugar para o Senhor. Ele ora isso, ele fala isso com Deus. Aí Natã vem visitar ele, o profeta que falava no coração dele. Aí ele fala, Natã, não é possível, olha, eu estou observando tudo que eu tenho, e Deus está habitando numa tenda. Ele vem ali, fala com o sacerdote, ele manifesta a vontade dele ali. Não, eu tenho que preparar um lugar para Deus. Aí Natã pega e fala, 1 Samuel, capítulo 7, você vai ver isso, irmãos. Não vamos abrir não para a gente ganhar. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Aí Samuel fala, faça tudo conforme o teu coração quer. E ele recebe aquela palavra, aí Natã vai embora. Aí Natã vai embora, aí Deus fala, não, Natã, Davi não vai construir uma casa para mim. Ele não pode. Ele não pode. E aí Natã volta. Imagine o profeta desenchavido, né, irmãos? Né? O profeta, homem de Deus, né? Já falava no coração do rei, irmãos. Né? E aí ele fala, então, Davi, sabe aquele lance seu de fazer uma casa para Deus, né? Cara, que sonho lindo, então, cara. Muito de Deus esse trem aí, mas você não vai fazer. Né? Deus não vai confiar isso nas tuas mãos. Né? Então, irmãos, nem tudo que eu quero, que aparentemente é para Deus, Deus deseja que eu faça. Você consegue entender isso? É importante, né, irmãos? Eu, como pastor, tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que caminhar com muito cuidado com isso. Isso é muito sério. Ah, Juliano, mas eu quero fazer. Se isso não governa o seu coração, faça. Aí, irmãos, só que Deus é tão glorioso. Irmãos, às vezes um sonho que foi dos pais vai ser realizado no filho. Aí Deus entrega todo o projeto para Davi de como seria. Ele entrega a planta do templo. E quem faz tudo isso é Salomão. Salomão estabelece isso. Ele consegue trazer à realidade um projeto que Deus confiou nas mãos de Davi. Só que Davi não estava apto. Uma outra hora eu ministro sobre isso. Né? Davi não poderia fazer. Ele tinha morte sobre eles e não das guerras que ele conquistou. Né? Aí eu não dou conta, eu vou falar. Né? Davi, um dado momento, ele fala, eu quero contabilizar o tamanho do exército que eu tenho ao meu favor. E aí o profeta fala, não faz isso. O general dele fala, não precisa fazer isso. Não, eu vou fazer, eu quero contabilizar o meu exército, ver o tamanho do exército que está ao meu favor. E ele fez um recenseamento ali, contabilizou quantos homens tinham. Só que segundo a lei de Deus, quando isso acontece, tem que ter uma oferta por cada homem. Davi contou os homens, mas não ofertou pela vida deles. Sabe o que acontece? O espírito de morte é enviado e começa a matar o povo. E Davi fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado, né? E aí ele tem um entendimento que ele feriu a lei de Deus. Então Deus fala com ele vai e compra uma terra, e ele compra os bois. O homem queria, não, rei, pode ofertar, não vou cobrar, é para o rei, é para ofertar a Deus. Ele não,
Eu não posso dar nada para o meu Deus que não tenha custado nada para mim. Ele paga o valor devido para aquele gado e ele sacrifica. E aí quando ele estabelece que ele vai fazer isso, a matança para. E aí ele tem tempo para sacrificar, ofertar. Então foi por esse motivo, irmãos. Porque tinha sangue inocente. Ele fez as coisas sem pedir a orientação de Deus. Um homem igual Davi. Agora imagine eu e você, irmãos. Né? A gente vê os erros que Davi cometeu e a gente se acha mais gostoso que ele, né? A gente se acha melhor, né? Porque a gente está no período da graça, o Espírito de Deus habita em mim, né? Ah, não, né? Eu e Deus, não. Que isso, né? Né? Se fosse em outro momento, eu seria um dos 24 anciãos que estão ali diante do Senhor. Não, irmãos, não seja ingênuo, tá? Nós carecemos do favor do Senhor, inclusive para saber o que temos que fazer. É importante, né? A gente saber qual é a vontade de Deus. Irmãos, eu só descubro a vontade de Deus num ambiente de oração. Eu não descubro a vontade de Deus, irmãos, num shopping. Eu não descubro a vontade de Deus num parque de diversão. Ah, Juliano, mas Deus não fala em qualquer lugar, Ele fala. Mas Jesus manda eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, trancar a porta. E no secreto. É nesse lugar, irmãos. Por que eu tenho que fechar a porta? Porque quando eu fecho a porta, eu me desligo de tudo que tem lá fora. E me rendo a um ambiente que só eu e Deus estamos. É um ambiente onde eu tenho que calar minha alma. E tenho que ouvir somente a voz de Deus. Irmãos, nos dias que nós vivemos, isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer. A gente consegue ocupar tanto o nosso tempo com tanta coisa importante que a gente deixa de fazer o que é prioridade. Começar o nosso dia com Deus. A gente tem que mudar isso. Priorizar isso. Irmãos, coloque o seu relógio para tocar 5, 10 minutos antes do que você teria que acordar. Tem um momento com Deus, eu estou falando 5 minutos para ser medíocre. Eu não queria chamar de medíocre, porque 5 minutos de oração, né, irmãos? Mas vai, se é o que dá conta, que seja esse começo, né? Mas acorda um pouquinho mais cedo. Dispõe o seu coração diante de Deus e fale: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Se eu não sou capaz de render o meu dia a Deus, você acha que eu vou render um projeto grande? Um plano grande? Um sonho? Não vou. Ah, não vou mesmo. Irmãos, nós temos que começar bem, para que tudo tenha um fundamento em Deus. Tudo tem um projeto nascido do coração de Deus. Não tem dúvida, irmãos, que vai dar certo. Não tem como dar errado. Você entende isso em nome de Jesus? Então eu tenho que colocar as coisas em ordem. Primeiro eu busco a presença de Deus. Então eu vou saber a vontade de Deus. Então a promessa, o projeto, o propósito vem. É simples, né? Eu só tenho que colocar as coisas no seu devido lugar. Deus, o que o Senhor tem para mim? Irmãos, eu tenho convicção do chamado que Deus tem para a minha vida ministerial. Eu tenho convicção. Isso é absoluto na nossa vida, na nossa casa. Isso é muito forte dentro de nós. Mas, irmãos, dentro desse chamado, eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para estabelecer. E eu não posso errar e começar a fazer as coisas para Deus sem Deus. Eu posso cair nesse erro. Eu posso alugar um salão, comprar equipamento de som, abrir uma igreja. E eu estou fazendo muita coisa para Deus sem Deus. Sabe o que Salomão faz, irmãos? Capítulo 6 de 2 Crônicas. Capítulo 7 é famoso, né?
7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Esse texto é muito lindo, mas antes disso foi estabelecido algo no mundo espiritual. Ele faz uma oferta, ele faz uma oferta grandiosa a Deus, mas antes da oferta, ele fala, não, eu vi meu pai fazendo as coisas. Eu vi como meu pai se movimentava. Irmãos, a gente tem que olhar para trás de vez em quando, para pessoas que estabeleceram coisas nas nossas vidas. Sabe, o meu pai biológico, uma bênção, um homem maravilhoso, mas ele não tinha os princípios cristãos. Então eu não posso olhar para tudo que ele fez. Eu tenho que ser zeloso com isso. Mas eu tenho pessoas que foram pais espirituais na minha vida. Eu tenho pessoas que geraram o meu coração em oração, que trabalharam isso em mim. Poucos aqui tiveram esse privilégio de ter pais realmente que foram biológico e espiritual ao mesmo tempo. Ó, irmão, pouquíssimos aqui. Eu tenho o Rafael aqui, o Lucas, né? Ó, e aí já começa, né, a Vânia, né? O pai sempre crente, né? Ali. Mas a maioria de nós aqui não, irmãos. Então eu tenho que olhar para os meus pais espirituais também. Glória a Deus quando bate, quando concilia-se de ser o biológico, ser esse pai que gera, sabe? Porque quando o meu pai biológico me gera em oração, ora por mim, irmãos, é 2 vezes wonder, é 2 vezes maravilhoso isso, né? Mas aí eu olho, Salomão fez isso, ele olha para trás, ele vê como que o pai dele fazia. Então ele olha para os levitas, ele fala, não, eu tenho que criar um ambiente de adoração. E ele olha para os levitas ali, e aquele movimento musical, e aí ele percebe no espírito dele que ali não havia um ambiente para gerar o que era necessário. Então ele chama um velhinho aposentado, chamado Asaf. Ele chama aquele velhinho aposentado, convida ele que já tinha sido jubilado. E ele convida Asaf para compor uma canção. E no dia da inauguração do templo, Asaf vai lá. E Asaf, irmãos, foi gerado por Davi. Ele era menino, cresceu com Davi, foi treinado por Davi na adoração. E aí ele compõe uma canção que eu não sei qual é, irmãos. O que eu sei é que o que ele compôs, quando ele começa a ministrar junto com os levitas, Deus, ele sente aquele cheiro de adoração e ele fala, eu conheço esse coração. Eu conheço essa voz. Ah, irmãos, eu quero ser uma pessoa assim. Sabe que quando, independente de pessoas estarem vendo ou não, mas quando eu estou diante de pessoas, Deus reconheça a minha voz, irmãos. Ele reconhece o meu coração. Porque Deus não reconhece o meu coração e minha voz quando eu estou com vocês aqui na internet. Quando eu estou numa plataforma, Deus reconhece um coração que vive com Ele no secreto. E quando Asaf começa a ministrar, irmão, sabe o que acontece? A glória de Deus vem. O kavod, não... Sabe aquela palavra que se usa na igreja, Shekinah? Essa palavra não existe. Essa palavra no hebraico é Sherinah. E Sherinah, você pode falar, é só um erro de pronúncia, mas a palavra Sherinah é glória. Então tem homens que têm glória. Ele estabelece lugares gloriosos. Isso é Sherinah. Mas quando se fala da glória de Deus é o kavod. É aquela glória pesada. Você vê lá em 2 Crônicas 6, lá no final, Asaf ministrando, a casa de Asaf ministrando, irmãos. Junto com Gedutum e todo um pessoal da antiga. E eles começam a ministrar e Deus vem. E a glória de Deus é tão pesada naquele ambiente que nem os sacerdotes conseguem ficar em pé. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, irmãos, que nós, antes de mais nada, nós temos que gerar um ambiente de adoração. Um ambiente onde Deus tenha prazer em estar. Irmãos, Deus, eu vou repetir, hoje é um marco, porque semana que vem nós vamos poder fazer o culto presencial. Mas, irmãos, esse período de pandemia, Deus nos devolveu para um ambiente onde a gente teve que aprender. Quem não sabia teve que aprender a buscar Deus em casa. Você percebeu que o YouTube não foi suficiente mais. Você percebeu que as mensagens enlatadas não serviam mais. Você percebeu que você precisava de um ambiente de oração, porque você começou a ficar muito tempo dentro de casa e você percebeu que a sua casa não era um lar, não era um ambiente de família. Muitas pessoas perceberam isso. E aí teve que correr atrás do prejuízo e transformar a casa num lar verdadeiramente, num altar. Os altares dentro dos lares foram restaurados, irmãos. E quando isso começou a ser restaurado, sabe o que aconteceu? Deus voltou a se manifestar na nossa família. Deus voltou a tocar nos nossos lares. Irmãos, eu estou numa expectativa para ver essa igreja que foi gerada na pandemia saindo de novo. Porque o inferno, irmãos, projetou um aprisionamento. Deus tinha um projeto de restauração de altares. O diabo sempre erra, né, irmãos? Ele sempre erra. Homens de Deus morreram por causa disso. No meio da pandemia, eu recebi alguns e-mails. O meu pastor foi acometido, ele morreu de Covid. Mas nenhuma dessas mortes foi em vão, irmãos. Porque o sangue dos mártires está sendo contado. Pessoas morreram por esta causa. Pessoas têm chorado por esta causa. Têm gerado isso. E nós temos que olhar para esses homens. Eu vejo alguns ministros de louvores de agora, irmãos, eles falando, olha, nós temos que olhar porque os que vieram antes de nós fizeram. Irmãos, quando eu escutei isso de alguns ministros, eu falei, meu Deus, esses homens têm um coração em Deus. Então o que eles estão fazendo está sendo estabelecido da forma correta. Nós temos que entender isso, porque a gente começa a achar que a gente foi melhor que o nosso pai, que a nossa mãe. Porque a gente teve mais estudo, teve mais condição, mas isso foi gerado lá atrás. Alguém preparou esse terreno. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? Salomão observou isso. Então eu tenho que pôr as coisas em ordem. Eu busco a presença de Deus em oração. E dentro desse ambiente de oração eu entendo qual é o propósito de Deus. E dentro desse propósito eu olho para os marcos antigos. Para coisas que os meus pais já estabeleceram. Eu posso também olhar para o meu pai e para a minha mãe. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho assim uma alegria de falar, o meu pai e a minha mãe nunca tiveram uma discussão. Sabe aquela treta de pai e mãe? De marido e mulher? Eles nunca tiveram um lance desse na minha frente e na frente dos meus irmãos. Nunca. Você pode perguntar, você que conhece o Léo, a gente nunca viu isso. Sabe aquela treta? Não aguento mais você, vou trocar de 40 por 2 de 20, sabe essas tretas, né? Nunca teve em casa, irmãos. Então a gente cresceu com essa visão, sabe? Que qualquer coisa que tem que ser discutida tem que ser entre o marido e a mulher, não entre os pais com os filhos. Hoje os pais têm o hábito de envolver os filhos em tudo. Começa a envolver a sua esposa nisso, seus filhos têm que entender isso, porque eles vão casar e precisam entender a gerar esse ambiente na casa deles. Que as decisões têm que ser tomadas entre o pai e a mãe, pessoas maduras, irmãos. Deixa de ser tecnô e querer envolver seus filhos em tudo. Eles vão ver isso e vão gerar isso na casa deles um dia. Aí quando a gente vai decidir as coisas, a gente senta na mesa de jantar e é votação. Aí você tem 3 filhos. E você e o seu marido
sua esposa são dois, é voto vencido. Só entra Danone na casa, só traquinas, só entra, né? Batata Ruffles, né? Não entra arroz e feijão. Aqui em casa não é o Davi que escolhe os filmes, irmãos. Nós vemos a faixa etária. Nós decidimos se a gente deixa de assistir algumas coisas para proteger ele. Agora põe ele para escolher. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos crescer em tudo, amadurecer em tudo. Ô Jeová, em tudo. Porque Deus quer confiar coisas em nossas mãos, mas Ele precisa ver corações ruiós, corações maduros. Porque senão você e eu vamos continuar como escravos sujeitos a tutores. Aí você pode ir para aquele lugar que faz campanha. Pode voltar para lá. Oh, meu Deus do céu. Né? E sabe o que é pior, irmãos? A gente olha para os outros e acha que a gente tá acima. Ah, eu já passei essa fase, porque hoje, né? Eu tive um revelamento, eu tive um entendimento. Para com isso, irmãos. Sabe? Eu recebo uma revelação, um entendimento. Eu começo a ser espiritual e as pessoas têm que desfrutar disso, irmãos. Provado Juliano crente. Eu não sou um crente para ser melhor que os outros. Eu sou um crente para os outros se tornarem melhor junto comigo. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando a gente vai ser crente para os vizinhos não experimentarem da gente? Aí você compra um carro melhor, aí o vizinho compra um carro melhor, você tem que comprar outro melhor, e a casa tem que ser melhor, e aí a esposa vai ter que ser melhor, e aí o filho vai ter que ser melhor. Irmãos, eu não estou nesse negócio para competir com ninguém. Eu estou nesse negócio chamado vida. Deus me colocou num ambiente de tempo. Sabe para quê, irmãos? Para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, não a minha. Agora você acha que eu não quero um Jeep Compass? Eu quero, irmãos. Eu quero, ao invés de ir aqui para Peruíbe, eu quero ir para, sei lá para o Caribe. Só que é só isso. É só isso. Então eu tenho um tempo de oração para Deus dar coisa para mim. Amém. O apóstolo Paulo fala, se nós buscamos apenas para esta vida, nós somos os menores, os mais miseráveis dentre todos. Ele fala isso para os coríntios, se não me engano, irmãos. Então eu tenho que buscar, lógico, eu vou viver, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, Deus vai te dar uma promoção no seu emprego. Deus não tem problema com isso, irmãos. Talvez você se torne um empresário, talvez você se torne um gerente na sua empresa, na empresa que você trabalha. Não tem problema, irmãos. Só que aí, o coração, como que vai caminhar nisso? Hein? Como que vai caminhar? Tem gente que compra um carro, acabou a vida com Deus. Deus abre uma porta, acaba a vida com Deus. Troca o momento com Deus por qualquer bobagem. Até onde nós vamos, irmãos, como tecnon, como crianças diante de Deus? Né? E lógico, irmãos, você cresce, você estuda, você faz faculdade, você vai ganhar dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Para você ter um bom emprego, você não precisa de Deus, você precisa de um bom currículo. Você entende isso? Fala 2, 3 idiomas, tem uma faculdade, uma pós-graduação. Tem um crente jejuando, ele não consegue. Ah, Deus pode gerar um milagre e colocar você numa vaga? Pode, irmãos. Pode. Só que quando Deus quis levantar um libertador sobre Israel, ele não chamou Arão, ele chamou Moisés, que cresceu na casa de Faraó, estudou ali, tinha capacidade para gerir tudo aquilo.
Eu estou errado, irmãos, nisso? Deus tinha revelações no Novo Testamento. Ele até pensou em Pedro. Aí ele teve que olhar para um rapaz chamado Saulo. Você entende isso, irmãos? Então a gente quer espiritualizar o que deve ser físico e a gente quer tornar físico o que é espiritual. Você entende o que eu quis dizer em nome de Jesus? Irmãos, não adianta eu querer dar partida no meu carro se não tiver gasolina. Agora, se eu pôr gasolina, eu não preciso nem orar. Só de bater a chave no contato, ele vai ligar. Você entende isso, irmãos? Então não espiritualize o que é físico, mas não torne carnal aquilo que é espiritual. Isso diferencia uma pessoa madura de uma imatura, irmãos. Porque tem coisa que eu tenho que fazer como homem. Né? Deus não fala ser, pois tu homem. Eu tenho que entender isso também, né? Eu não sou Deus na terra, irmãos. Eu sou Juliano. Mas eu, como filho, tenho que me manifestar como filho de Deus. Mas tem hora que eu tenho que ser Juliano. Né? O Davi não ia suportar o pastor Juliano, mas ele ama o pai dele. Né? Imagine se eu sou pastor aqui o tempo inteiro. Isso é maturidade, irmãos. Saber tratar as coisas cada uma no seu devido lugar. Nós precisamos pôr as coisas em ordem nas nossas vidas. Isso é o princípio de maturidade. Isso é um princípio de reino de Deus, irmãos. Amém? Jesus está vindo para reinar nessa terra, mas o reino dele já habita em mim. Lá em Lucas fala isso. O reino de Deus está dentro de vocês. Jesus declara isso, irmãos. Então, o que é possível eu tenho que manifestar com maturidade. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu preciso caminhar nesse nível. Eu preciso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer sim confiar coisas maiores nas nossas mãos. Deus deseja nos conhecer e se tornar conhecido de nós. Juliano, Deus deseja nos conhecer. Sabe por quê, irmãos? Eu acho interessante que, assim, Deus sabe tudo que passa no seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, mas às vezes nós nos enganamos, né? Às vezes a gente fala, ora de uma maneira que não é autêntica. Você consegue entender isso, irmãos? Às vezes eu quero enganar Deus na oração. Sabe? Por isso que é melhor ser sincero, irmãos. Fala logo, Deus, eu quero isso porque eu quero desse jeito. Irmãos, as pessoas perguntam para mim, Juliano, é pecado tatuagem? Irmãos, eu sempre tive um conceito muito bem definido. Só que eu comecei a tratar isso de uma maneira diferente nos últimos anos. Eu falo, olha, você é templo do Espírito Santo? Você crê nisso? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Você crê nisso? Creio. Então é o seguinte, se ele é o seu dono, ele comprou você na cruz, você pertence a ele, você crê nisso? Creio. Então, não adianta você perguntar para mim, você vai orar para Deus. E se ele falar que quer que você tatue, pinta o vaso. Pinta o vaso, é simples assim. Então as pessoas, elas querem resposta dos homens que elas deveriam buscar de Deus. Mas querem coisas de Deus que eles deveriam já ter lido na Bíblia. Por isso que duas coisas caminham muito forte junto. Leitura da Bíblia e oração. Porque tem coisa que você está querendo que Deus fale e já está escrito. Eu tenho que entender como que eu vou reagir nisso. Porque se eu leio e de pregar o evangelho a toda criatura, eu faço as minhas malas, fecho a minha casa, vendo ela e vou para o Haiti. Eu já fiz missões fora do Brasil. Agora a Bíblia também fala, fique em Jerusalém. E aí o que eu faço? Eu fico ou eu vou? Eu tenho que orar, irmãos. Porque a mesma Bíblia que fala ide, fala fique. E o que eu faço? Deus mentiu? Não, Ele quer que pessoas entendam o que cada uma delas vai ter que fazer. Amém, irmãos?
Então o que cabe no Juliano nem sempre cabe em você. Por isso que eu falo, leia livros, mas se alimente da Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela é pão. Ela é pão. E sabe, eu sempre uso o exemplo que o livro é peixe, né? E às vezes ele tem espinho e engasga. E você lembra, né? Os que tem mais de 30 anos aqui sabem que você come o miolo do pão para desengasgar o espinho do peixe, né? A gente comia lá, engasguei com o espinho aqui, enroscou, comi o miolo do pão. A Bíblia é pão. Então se alguma coisa enroscar, ela desenrosca. Tem que ser ela. Você entende isso em nome de Jesus, irmão? Então eu tenho que ter esse critério. Isso é fundamento, irmãos. Isso não é telhado. Isso é fundamento. Isso é a base do que eu estou construindo na minha vida cristã. Isso mostra que eu tenho maturidade, sabe, de ter um conhecimento claro das Escrituras e ter uma vida de oração para que os meus desejos sejam os desejos de Deus. Para que os meus sonhos sejam os sonhos de Deus. Eu preciso, em nome de Jesus. Irmãos, a mesma Bíblia que fala, ide, fala, estarei convosco todos os dias. Então Deus não quer apenas que a gente vá e faça, Ele quer estar com a gente fazendo. Amém, irmãos? Então não custa nada, né? Falar, e aí Deus, vamos fazer junto? Vamos, né? E aí? O que tem para nós hoje? Né? Eu tenho que ter esse cuidado no meu coração. Amém? Aí você pode pensar, Juliano, eu comecei errado, e agora? Agora chora. Não, né, irmãos? Eu louvo a Deus porque, irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Tem Jeremias 18 na Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus, né? E aí Deus, ele pega Jeremias e fala, desce até a casa do oleiro. E aí ele vê lá o oleiro trabalhando o barro e o barro quebra na mão dele. E aí ele pega aquele barro e começa de novo. E Deus fala, assim é Israel. Como um vaso que se quebra e eu faço de novo. Irmãos, comecei errado, deixa Deus dar uma quebrada. Sabe, às vezes você fala assim, Juliano, eu tô moído, não tô... Relaxa, tranquilo, irmãos. Esse é o momento ótimo pro oleiro vir e fazer de novo. Sabe, o nosso Deus não é um Deus de descarte, Ele é um Deus de restauração, irmãos. Sabe a coisa que eu fico mais triste, que às vezes a gente está aconselhando casais e a pessoa fala, não, eu quero separar, eu não aguento mais. Irmãos, esse negócio de não tá bom, troca, isso não é de Deus. O nosso Deus é um Deus de restauração, Ele quer fazer, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua vida com seus filhos. Ele quer restaurar. Deixa o Deus de restauração tocar na sua vida nessa manhã. Deixa, Ele está aqui para isso, irmãos. Ah, Juliano, eu entendi, já tem um tempo que eu oro, a Bíblia é o fundamento, então você está no caminho certo. Sabe? Eu não estou querendo jogar peso, falar contra ou a favor, estou falando como se deve fazer. Como eu tenho aplicado nos últimos anos. E como isso tem funcionado. Irmãos, eu não ensino uma teologia que eu não vivo. Mas é lógico que eu não vivo toda a teologia, não vivo toda a Bíblia. Estou trabalhando para viver toda ela. Mas eu procuro ensinar aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem chorado diante do Senhor. A maioria de vocês caminha muito próximo da gente. E sabe disso. Se tem uma coisa que eu não sou, é duas coisas, irmãos. Uma na igreja e uma em casa. Por isso que eu gosto que a turma venha em casa, né? Caminhe próximo da gente, né? Porque não tem essa não, eu falo o que eu penso, mas penso para falar. Né? Eu tenho esse cuidado, né, irmãos? Então a gente tem que ser, sabe, autêntico. Sabe, eu sou uma coisa no serviço, mas eu sou outra em casa. Tudo bem, seja profissional, mas seja autêntico. Deixe as pessoas no seu emprego desfrutar do crente que você é. Sabe, da espiritualidade que você tem. Mas deixe a sua casa funcionar da pessoa homem e mulher que você é.
Sabe, brinque com os seus filhos, brinque com a sua filha de boneca, brinque de bolinha de gude, chute bola com seu filho, seja gente com ele. Coloque as coisas em ordem de novo. Tudo isso é um começo. Eu não faço isso, eu não tenho hábito. Pare um pouco, as coisas estão erradas. Irmão, esses dias eu estava batendo bola com o Davi, sabe, eu sempre compro de 2, né? A gente ganhou um patinete, eu comprei outro, né? Tudo é de 2, porque para eu fazer junto com ele, irmãos. Agora eu tenho um limite, eu não ando de skate, mas que se cair, desencaixa a perna nova, né, irmãos? Aí vai dar ruim, né? Então tem coisa que a gente é zeloso também, né? Mas eu bato bola com ele, a gente faz junto. Coloca as coisas em ordem. Aí o cara precisa virar avô para ser pai. Não, se há tempo ainda, seja pai dos seus filhos. Seja. O avô estraga os filhos. Não, ele está sendo o pai que ele queria ser com você e não soube ser. A minha sogra outro dia falou, agora que eu tô com 50, que eu tô pronta para a vida. Eu ouvi aquilo e falei, uau. Né? Porque é isso mesmo, irmão. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com o passar dos anos. Né? E eu tenho que ter essa sensibilidade de entender que eu estou num processo de aprendizagem. Né? Só para de aprender quem morre. Então não importa a sua idade, né? O que você já conquistou, você sempre vai ter o que aprender de alguém. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero que você venha, durante essa semana, ser tocado por essa palavra também. Essa palavra ela não pode terminar no dia de hoje. Eu espero, em nome de Jesus, eu gerei ela na madrugada para que ela continue tocando o seu coração durante a semana. Para que ela continue impactando, direcionando. Sabe? Olhe para os marcos antigos. Olhe para os princípios de Deus. Sabe? Olhe para as coisas que já foram estabelecidas. Sabe? Olhe. Seja cuidadoso. Essa mensagem a gente vai colocar no nosso canal no YouTube. Se você precisar, se assista ela de novo, assista. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Mas agora eu quero gerar um ambiente de oração para que isso encontre vida dentro de você. Para que tudo isso seja impactante na sua vida. Não apenas no que você ouviu, mas naquilo que você vai fazer com tudo isso. Você ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia. Irmãos, eu prego sempre a mesma coisa. Eu estou vendo a Janaína aqui comigo, não sei como dar conta. Eu só falo a mesma coisa há 20 anos. Você tem que orar e ler a Bíblia. Ler a Bíblia e orar. Pergunta para a Janaína, hein? Pergunta para o Kiyoshi, que conhece eu antes mesmo de eu casar com a Susan. É sempre isso que eu falo. Eu tento falar um pouquinho diferente, mas é sempre isso. Né? Por que repete tanto? Na expectativa que isso um dia encontre um lugar no seu coração. E você faça isso, leia a Bíblia e ore. Aí nessa ordem eu tenho que ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, não importa, faça os dois. Juliano, mas a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então leia a Bíblia em voz alta. Mas leia, sabe? Dedique tempo, porque isso vai estabelecer coisas lindas na sua vida, sabe? Vai permitir que o Eterno restaure coisas na sua vida. Ele não quer pôr um ponto final, ele está pondo uma vírgula, ele vai dar continuidade na sua história. Só que essa história também vai continuar nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Se você puder colocar a mão na altura do seu coração, o Espírito de Deus habita em você e Ele vai renovar a sua vida nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que é ministrar a Tua palavra, Deus. E é com temor ao Senhor que eu fiz isso nesta manhã. Eu peço em nome de Jesus que esta palavra encontre vida em nós.
ela gere vida em nós. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha produzir aquilo que a faculdade, que os livros não podem produzir, Deus, que a teologia não faz. Aquilo que somente o Teu Espírito, porque a Tua palavra é Espírito e vida, então que ela venha ser isso em nós. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude a colocar as coisas em ordem na nossa vida, a buscar primeiro o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, porque o Senhor vai acrescentar as demais coisas. Nos ajuda a pôr as coisas em ordem, a caminhar na Tua palavra, porque ela é a verdade que nos dá direção, que nos ajuda para onde devemos ir. Desperta isso no nosso coração, desperta isso na nossa mente, que a gente venha entender a importância disso nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus, nos dá um coração ensinável, um coração disposto a obedecer. Deus, como uma criança que é simples no aprendizado e simples no praticar ele. Faz isso, restaura um coração de criança em nós, mas ao mesmo tempo nos ajuda a ser pessoas, filhos maduros, que têm um coração inocente, mas um coração maduro o suficiente para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz isso, Deus, em nós. Em nome de Jesus, eu não quero que o Senhor faça na Susan, eu quero que o Senhor faça no Juliano, para que a Susan possa desfrutar de um Juliano melhor, para que a minha esposa desfrute de um Juliano melhor, para que o Davi desfrute de um pai melhor. Em nome de Jesus, faz isso na minha vida, Deus. Olha para mim, nos meus limites, eu careço disso na minha vida. Eu, como pastor, preciso do Teu socorro para ser um bom pastor para os filhos que o Senhor tem confiado no nosso ministério, porque essa igreja não é minha, ela é Tua. E que eu possa ser o melhor pastor que eles têm para a vida deles. Porque é isso que o Senhor deseja, aquele que conduz para um propósito. Que eu seja isso na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, e nós como igreja, venhamos não apenas ser igreja, mas filhos, manifestando a Tua glória, Deus. Porque eu creio que o tempo de isolamento está acabando. Agora a Prefeitura de Sorocaba liberou os cultos presenciais. O mundo já não está suportando mais esse isolamento. Isso está acontecendo porque há um desejo no teu coração de que os seus filhos se manifestem, que venhamos ser resposta, Deus, nesta semana. Amanhã, a segunda-feira, não será, como muitos dizem, o pior dia, mas será o melhor dia porque nós vamos nos manifestar como filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nos capacita. Derrama um óleo novo do alto sobre as nossas vidas, que venha nos habilitar a fazer aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas. Porque queremos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deixa eu tomar